Olá, tudo bem? Esse é o Momento Psi, canal de psicologia, e hoje eu convido vocês para que nós possamos pensar um pouco juntos sobre o tema feminilidade. O Momento Psi já abordou esse tema em outros vídeos de diversas formas, né? Tratando da feminilidade sob diversos ângulos, né? Sob diversos aspectos. E hoje nós vamos falar um pouquinho da questão do corpo da mulher. E do tanto que o conceito de feminilidade está embutido naquilo que existe de inenarrável no corpo feminino. Também pensamos muitas vezes na incapacidade e na impotência que muitas mulheres sentem também de protagonizar em suas próprias vidas, né? Como se seus corpos e suas vidas ainda estivessem à disposição de outros. E isso é uma questão histórica e cultural que vem desde sempre, né? Culturalmente, a mulher é encarada e é vista como algo recipiente, né? Como um corpo recipiente, como um corpo que contém, que existe para conter e gerar outras vidas. E até essa capacidade de gerar vidas acaba se tornando muitas vezes assustadora pelo tanto de poder que a mulher tem de estar na cena primordial, né? De estar protagonizando a cena primordial, de dar a vida a um outro ser. Só que isso é muito ambíguo, até porque na maior parte das vezes as mulheres não se sentem no controle desta cena, né? Deste momento tão importante de suas vidas. A gestação, muitas vezes, e na maior parte das vezes, de alguma forma, acaba trazendo algum tipo de depressão, algum tipo de crise, justamente porque a mulher, entre outras palavras, mais a grosso modo, se dá conta do quão grande é o que ela está vivendo e do quão grande é a sua responsabilidade de estar gerando uma outra vida. Por isso não existe puérpera que não chore, né? Por mais feliz que esteja por ter tido seu bebê, por ter gerado uma outra vida, é algo que mexe muito com a natureza feminina. E esse inenarrável da natureza feminina, que ninguém dá conta, nem os homens e nem as mulheres, faz desde sempre com que as mulheres acabem se submetendo a ser e a existir conforme é ditado para elas, né? Justamente pelo fato de que elas, na maior parte das vezes, não conseguem narrar a si mesmas, no sentido de dar um sentido para si mesmas e para suas próprias vidas. Então, o corpo da mulher ele é visto como algo desejável, como algo admirável, como algo temível e para muitas culturas como algo passível e necessário que seja controlado, né? Porque se teme muito o poder do corpo da mulher em diversos sentidos. E isso acaba fazendo com que a mulher não se sinta dona do próprio corpo. E isso acaba desencadeando, muitas vezes, em situações que nós já conhecemos muito bem. Também em nossa sociedade ocidental e nos dias de hoje, né? Situações nas quais as mulheres ainda não se sentem donas de seus corpos, né? Ou situações nas quais a forma com a qual a mulher se vestiu ou se comportou é associada a algo que aconteceu em razão do seu comportamento. E muitas vezes as mulheres não se sentem aptas a se defenderem de situações como essas, né, ou de situações abusivas, por não se sentirem no controle da situação, justamente porque a questão da feminilidade é tão controversa, é tão complexa. O que se compreende como inerente ao feminino ainda nos dias de hoje? Nós já evoluímos bastante nesses aspectos. Ainda se associa ao feminino tudo que tem relação com conter, com acolher, com a docilidade,
né, com tudo que remete à questão maternal e do corpo da mulher, né, que é aquele corpo que está pronto, em tese, para gerar uma vida. Ao masculino se associa a questão da agressividade, da assertividade e daquilo que conceitualmente seria o oposto ao conceito de feminilidade. Só que isso acaba muitas vezes criando uma espécie de ditadura do que é feminino e do que é masculino, do que é aceitável para um gênero ou para outro. E aí nós temos muito sofrimento nesses aspectos, nesses temas, né? Tanto da parte dos homens quanto da parte das mulheres. Então as mulheres, elas podem e devem também desenvolver aspectos em suas personalidades que não são aqueles que nós já entendemos como típicos do feminino, né? Mas que são aspectos que vão proporcionar para elas condições de vida com mais qualidade, muitas vezes. Ou que vão proporcionar para as mulheres condições de defender-se em situações de risco. Então a mulher, ela também pode e deve desenvolver em algum ponto a sua agressividade, a sua assertividade, a sua objetividade, né? Sem entender que os outros aspectos da sua personalidade sejam menos, né? Ou estejam abaixo dos aspectos masculinos, mas que se possa desenvolver ambos os lados no mesmo sujeito. Assim como os homens também podem e devem desenvolver aspectos de sua personalidade que são considerados femininos, né? Como a sensibilidade, como um aspecto mais acolhedor, muitas questões que vêm do feminino e que hoje em dia alguns homens sentem o desejo de desenvolver e de demonstrar, mas ainda muitas vezes se sentem castrados nesse sentido, né, de não poder demonstrar. Os conceitos fixos e radicais sempre serão aqueles que gerarão algum tipo de sofrimento. Então, o que se busca hoje em dia é justamente a flexibilidade. A flexibilidade que proporciona que a mulher possa estar tendo uma narrativa de si própria, da sua identidade, do seu próprio corpo, sem apenas reproduzir e aceitar aquilo que dizem dela, né? Sem ter que estar sempre reproduzindo uma docilidade, um corpo desejável e perfeito, sem ter que estar se encaixando nos conceitos daquela mulher que precisa ser cativante, desejável, uma mãe perfeita, uma esposa perfeita, né? Que são aspectos todos escravizantes e que fazem com que muitas vezes, e nós sabemos que o número de mulheres deprimidas é sempre maior que o número de homens, com que muitas mulheres se deprimam e desenvolvam aí uma gama muito grande de transtornos de humor, justamente por se sentirem oprimidas em seus lugares femininos. O corpo das mulheres e, consequentemente, a identidade feminina, conforme explica muito bem Diana Corso, ainda são vistos como cenários e cenários de outros acontecimentos. E isso faz com que as mulheres não se sintam protagonizando suas próprias vidas. Cenário de uma gestação, cenário de um ato sexual no qual a mulher precisa ser desejada, deve ser desejada para que o ato sexual aconteça. E por aí vai. E isso faz com que a mulher se sinta muitas vezes desligada de si mesma, com que um vazio muito grande seja sentido pela mulher, né, dentro da sua identidade, da constituição da sua identidade, por não se sentir dando conta daquilo que é. Então se faz ainda muito necessário que desde a mais tenra infância se incentive nas meninas, desde pequenas, a buscarem suas identidades, fugindo dos padrões pré-estabelecidos pela sociedade, fugindo da escravidão dos padrões
que acabam fixando características e qualidades que supostamente fariam dessas meninas mulheres mais bem-sucedidas, mas que fazem mais tarde na sua vida adulta com que elas não saibam quem são, ou com que elas não se apropriem dos seus próprios desejos, e desencadeando aí muitas vezes uma série de sofrimentos e até patologias. Bem, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Seguimos aí mais pra frente falando da feminilidade, de questões que perpassam o feminino e as vidas das mulheres. E se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar. Uma boa semana para todas, para todos e um grande abraço.